Saudações, rapaziada. Agora dando prosseguimento aqui à última aula, né? Reações de ácidos carboxílicos e ésteres, né? Então, para a gente fechar aí a brincadeira. Então, o ponto fraco das carboxilas é basicamente o mesmo das carbonilas, além do tipo de reação ácido-base, né? Boa parte das reações de ácidos carboxílicos envolvem os derivados e não os ácidos em si, porque eles são pouquíssimos reativos. Então, a gente transforma o ácido carboxílico num derivado e o derivado reage bem mais rápido. Então, do ponto de vista monetário, vamos dizer assim, né, faz muito mais sentido eu usar os derivados do que os ácidos carboxílicos em si, porque tempo é dinheiro e a gente consegue com os derivados fazer reações muito mais rapidamente e uma gama maior de reações também, né? E aí os ácidos carboxílicos eles são menos reativos do que os cloretos de acila. A gente vai ver agora como é que a gente faz os cloretos de acila, que seria basicamente um tipo de conversão a haleto, né? Então a gente está fazendo o haleto de acila, lembrando que o haleto de acila é justamente um uma carbonila ligada a um haleto, né? Então a gente tem três reagentes diferentes aí para fazer essa conversão, que seria o SOCl2, que ele também é utilizado para fazer a conversão a haleto de álcoois primários e secundários, né? Junto com o PBr3, ou o PCl3 aqui no caso, né? E o PCl5. Todos esses camaradinhas aí, eles convertem o meu ácido carboxílico em haleto de acila. E aí sim, o haleto de acila que vai ser utilizado para fazer as reações, porque os ácidos carboxílicos são lerdinhos. Então aqui a gente tem um jeito bem rápido de fazer um éster, né, um tipo de reação de esterificação. Não é esterificação de Fischer, porque a esterificação de Fischer é misturar um ácido carboxílico com álcool. Aqui a gente está misturando o haleto de acila com um álcool aqui, né? Então a esterificação de Fischer ocorre? Ocorre, só que bem devagarinho. Essa aqui, ó, esse tipo de esterificação ocorre bem mais rapidamente, né? E além desse cara, a gente pode misturar com o que nós quisermos aqui, né? O que nós quisermos. Lembrando que vai sair o cloro negativo, vai deixar uma vaga positiva aqui. Então tem que entrar o nosso etóxido aqui, né? E o nosso camaradinho aqui, né? Ele vai entrar ali também. Libera H+, vem entre o coisinho menos aqui e por aí vai, né? Então sempre seguindo essa mesma lógica aí. Prosseguindo, eu também posso pegar o meu haleto de acila, adicionar água e convertê-lo novamente em ácido carboxílico, né, caso eu queira um ácido carboxílico. Isso pode ser utilizado para, como é que se fala? Reciclagem. Pode ser utilizado para reciclagem, quando isso aqui se forma como subproduto e eu quero reaproveitar para transformar numa coisa que pode ser usada como solvente ou ácido orgânico, né? E a síntese de anidridos e de ácidos carboxílicos. Então, o que é interessante desse tipo de reação? A gente consegue sintetizar um anidrido a partir de ácido carboxílico? Consegue, acho que está aqui, até aqui na frente, cadê? Enfim, não deve aparecer mais para frente. A gente consegue fazer uma desidratação interácido carboxílico, né? R1O, OH, OH, dupla O, R2, e transformar no nosso anidrido, que é nesse carinha aqui embaixo. Lembrando que esse tipo de reação, ó, como tem a mistura de dois carinhas diferentes, pode dar o anidrido do R1R1, o anidrido do R2R2 e o anidrido do R1R2. Então vai ter uma coisa completamente farofada, né? Vai ter uma farofa, uma mistura de vários produtos. Nesse caso aqui, usando o cloreto de acila e um carboxilato, um sal, a gente consegue formar o nosso semidrildo bem rapidamente também, até porque aquela reação de desidratação interácido carboxílico demora. Essa aqui, ó, VaptVupt reagiu, né? Então a gente pode misturar ele com o sal ou com o próprio ácido em si, com o sal mais rápido, e chegar no anidrido, né? E lembrando, esse anidrido aqui, ó, a gente consegue utilizar esse tipo de reação para fazer anidridos assimétricos. Se forem anidridos simétricos, a gente usa ou mesmo o radical RR, ou aí sim a gente pode usar a desidratação interácido carboxílico. E aqui os anidridos eles têm esse ponto fraco, eles formam outra acila e um carboxilato, né? Então, na hora que a gente faz a clivagem dessa brincadeira aí, ó, se a gente misturar com álcool, por exemplo, a gente vai ter a formação de outros subprodutos. Lembrando que o álcool ele pode reagir tanto quanto ácido quanto como base. Ele é anfiprótico, assim, vamos dizer, entre várias aspas. Então ele pode tanto formar uma perninha mais, uma perninha menos, quanto uma perninha mais, uma perninha menos aqui, um hidrônio quanto o etóxi ali, né? Nesse caso, o anidrido ele tem caráter ácido, então o nosso álcool vai reagir como base. Então eu liberei aqui o menos, o mais, cortei aqui a brincadeira, menos e mais, né? O álcool entra aqui, o H, hidroxila, entra ali, e o nosso eletrófilo entra ali. Lembrando,
estamos aqui ó, tratando de R e R', e um R''. Então eu posso ter R, R', ou R', R''. Do mesmo jeito que aqui eu posso ter R' quanto R dupla OH. Então eu tenho uma mistura, uma farofa de vários subprodutos. Por isso que, quando eu estou fazendo esse tipo de reação, só vale a pena se eu usar coisas simétricas. Então, R, R e R. Se eu estou usando R1, R2, R3, R4, R1000, eu já começo a ter uma mistura de subprodutos bizarra e aí perde o sentido de eu fazer aquela minha reação. A não ser que eu queira propriamente degradar a coisa, né? Tipo, degradar plástico, que é transformar em outras moléculas orgânicas. Aí faria sentido. Mas nesse caso aqui, ó, em síntese orgânica, quando a gente quer especificamente um produto ou outro, não faz sentido eu misturar coisas assimétricas, que aí vai dar uma farofa nos subprodutos, né? E aqui é a mesma coisa de adição de aminas, né? No caso, eu estou formando esses dois camaradinhos aqui, e esse sal um tanto quanto complexo, né? Prosseguindo. Se eu fizer do mesmo jeito que eu estava fazendo essas reações aqui, ó, eu posso hidrolisar o anidrido, aproveitando o ponto fraco dele, e aí, novamente, eu vou gerar a mistura de ácidos carboxílicos. Aqui eu botei só R', mas se for R e R', R1, R2, eu vou ter o ácido carboxílico do R1 e o ácido carboxílico do R2. Então, novamente, mistura de subprodutos. Então, esse tipo de reação não faz sentido se for um anidrido assimétrico, a não ser que, novamente, que eu queira degradar o anidrido, ou se esses dois caras tiverem uma diferença de densidades absurdas, que aí a gente consegue separar o corpo de fundo do corpo de topo e por aí vai, né? Do sobrenadante, na verdade. Aqui, esterificação de Fischer, que é aquela mesma reação que a gente mostrou anteriormente para fazer ésteres, só que a partir de um álcool e um cloreto de acila, no caso um X aqui. Aqui, esterificação de Fischer é um ácido carboxílico e um álcool em meio ácido. Essa reação ocorre mais lentamente, né? O álcool está fazendo as vezes de base e ela ocorre. Só que ocorre a várias custas, né? Tem que ter aquecimento, tem que ter meio ácido, tem que esperar um tantão de tempo para ela ocorrer e por aí vai. Aqui, reações de ésteres com compostos de Grignard. Lembrando, para formar o composto de Grignard, eu parto de um álcool, adiciono ele, se for um álcool primário ou secundário, adiciono com PBr3, ou PCl3, ou PCl5, ou SOCl2. E se for um álcool terciário, é simplesmente um ácido halogenídrico. Aí eu converti em Rx, e esse Rx eu vou botar na presença de magnésio metálico e transformar no RMGX. E aí está pronto o sorvetinho, o reagente de Grignard, que é esse brother aqui, né? Então, apagando aqui a brincadeira, vou pegar meu éster, né? E reagir com o composto de Grignard. O que vai acontecer? Lembrando dos pontos fracos da carbonila, né? Sobe, desce, empina e rebola. E aí o que vai acontecer? Esse cara aqui, o composto de Grignard, ele consegue fazer uma cadeia carbônica que atue como nucleófilo, né? Esse cara aqui vai se ligar aqui embaixo. O reagente de Grignard, o MgBr, vai se ligar ali em cima, positivo, né? Se tiver em meio ácido, fecha o AH aqui. E lembrando, eu consigo reagir de novo essa brincadeira, né? Eu consigo reagir de novo essa brincadeira, no caso, tirando esse álcool e botando um R' ali, beleza? Então, tá aí a minha reação com o reagente de Grignard, né? Ele só reage com ésteres, né? E não reage com ácido carboxílico, beleza? Continuando. Estou passando bem rapidamente aqui, porque reações em ácidos carboxílicos já são um tanto quanto incomuns, né? O mais básico para a gente é a reação de esterificação de Fischer, né? Que é o que mais aparece. Aqui a síntese de amidas, novamente partindo dos cloretos de acila, né? Então, o mesmo mecanismo, até mostrei anteriormente já. E o que está acontecendo é, quebrei aqui em menos e mais, e a minha amina também quebrei aqui em mais e menos, né? Entra o meu nucleófilo aqui na brincadeira, fecha um HCl e pronto. Tá pronto minha molécula aqui, beleza? Minha amida. Ou eu posso usar um anidrido, né, em vez de usar um cloreto de acila, só que aqui eu vou chegar em uma mistura de subprodutos, né, uma mistura de produtos. E eu teria que ter um processo de separação bem sedimentado para eu conseguir pegar o produto de interesse, que no caso é a amida. Se eu não tiver um processo de separação bem segmentado, bem definido, não adianta eu usar essa reação aqui de baixo. Lembrando, caímos no mesmo problema da simetralidade, né? Esse aqui não é simétrico, então poderia ter uma farofada lá no final da reação. Eu posso sintetizar amidas também a partir de ésteres, né? Mesmo tipo de reação
Desculpa, tive que dar uma pausa aqui, crise de tosse ou problemas técnicos. Então a gente pode sintetizar amidas do mesmo jeito aqui, né? A gente está fazendo amidas de várias formas. No caso, com o éster, misturamos aqui e a gente libera um álcool lá no final, né? Ou a partir do ácido carboxílico direto, só que no ácido carboxílico eu tenho uma etapa a mais, que seria a etapa da desidratação, né? Então na hora que eu pego esse camaradinho aqui e desidrato, ele vai liberar uma água, vai sair 2 hidrogênios e o oxigênio, e vai ficar a minha amida aqui, minha amida primária, beleza? Dando prosseguimento, como é que a gente faz ácidos carboxílicos? Temos diversas maneiras. A mais clássica seria oxidação de aldeídos em permanganato de potássio, ou em meio oxidantes, né? Então a gente chega direto no ácido carboxílico de interesse. Ou oxidar um álcool primário, lembrando, tem que ser um álcool primário, até um ácido carboxílico. Outra maneira de fazer, oxidação enérgica. Tem que ser enérgica. Se eu estiver tratando de permanganato de potássio diluído sem aquecimento, eu vou formar aqui no caso um diol, né? Um diol, e não um ácido carboxílico. A oxidação enérgica, ela quebra essa ligação, ela cliva essa ligação e forma 2 ácidos carboxílicos. Então, novamente, batendo sempre na tecla da mistura de produtos, né? R e R'. Eu tenho que ter uma parada simétrica para eu conseguir fazer para eu conseguir definir qual que vai ser meu produto com o máximo de rendimento possível, sem mistura de produtos e sem contaminação. Beleza? Como fazer ácido carboxílico agora com a oxidação enérgica do metilbenzeno, e não especificamente o metilbenzeno, pode ser a perninha que seja aqui. Se for oxidação enérgica desse camaradinha, vai quebrar tudo que está ali e vai formar o ácido benzílico, né? Vai formar simplesmente ele. Pode ter tantas perninhas que forem aqui, tantas ramificações, a cadeia carbônica mais bonita do universo, que ela vai ser quebrada, clivada, e vai formar esse composto aqui. Tranquilo? E outra forma de fazer ácido carboxílico é via hidrólise de nitrila, né? Que no caso a gente sai de uma nitrila, é o C-tripla-N, com água e aquecimento, ou seja, hidrólise, e chegamos aqui no nosso ácido carboxílico. Aqui, particularmente, a gente não tem problema de subproduto, mas a gente tem problema do cianeto, né? Cianetos, eles são bem tóxicos, pouquíssima quantidade de cianetos, e detalhe, eles são vapores, né? Então eles podem ficar facilmente em suspensão, são dificilmente detectados, e uma dose bem pequenininha de cianeto já é o suficiente para dar cabo de várias pessoas aí. E aqui, para finalizar a aula, né, outras maneiras de fazer ácidos carboxílicos, oxidação de metilcetona, né? E via reação de hidrogênio alfa, né? É uma reação já um tanto quanto específica, né? Só que essa reação é interessante porque ela é utilizada para formação de cloroformo e por aí vai. Como é que funciona? Eu vou fazer a halogenação desse camarada, vou botar um halogênio aqui, meio básico, né? Então vai tirar o hidrogênio alfa, né? E entra o coisinho aqui. Agora, o interessante é, continua aqui esse carbono sp2, carbocato sp2, puxando a nuvem eletrônica desse carbono, e agora eu tenho um haleto puxando também desse carbono. Então ele vai querer puxar muito do próximo hidrogênio. Liberou o próximo hidrogênio, mais um hidrogênio alfa, mais uma vaga negativa aqui para entrar um haleto positivo, entrou outro haleto positivo. Agora aqui a brincadeira vai ficar mais séria ainda. Eu vou ter 2 haletos puxando e o carbocato sp2 puxando. Então aquele último hidrogênio ele sai, ó, pum, sai muito fácil. Então essa reação ela é como se fosse um tipo de feedback positivo. A velocidade vai aumentando à medida que a gente vai halogenando, né? Então nessa aqui, por exemplo, essa metilcetona tem uma certa velocidade x. Aqui eu vou ter a velocidade 3x. Nessa aqui, ó, velocidade 4x. Aqui, o que vai acontecer? Não tem mais onde reagir, então simplesmente, pum, clivou. Clivou essa brincadeira, e eu estou em meio básico, então, estando em meio básico, eu vou inserir simplesmente um OH ali, e aí o OH, lembrando, em meio básico, reação ácido base, vou liberar o meu carboxilato e um trialogenado, né? O metil trialogenado. Então a gente pode formar o cloroformo e outras coisinhas aí halogenadas no meio do caminho. Essa reação é interessante porque ela é uma reação que a velocidade vai aumentando à medida que a gente vai substituindo ele no produto, né? Então, rapaziada, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas podem entrar em contato comigo. Valeu!